Vem comigo aqui, rapaziada. Tô com o programa Pucheta, ESPN Brasil, discutindo, analisando, comentando, etc. desse jogo do Flamengo. E não tem como deixar a arbitragem. Quem é favorecido, crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, lógico. Chega com like porque me ajuda e eu agradeço. Vamos conferir hoje em aqui. dia no Brasil. O que o Chico falou pra mim é verdade. O Felipe Luiz também não tem essa energia. O Felipe Luiz vê uma coisa... Mas isso é diretoria, não é comissão técnica. É tudo. É o Boto, é o Felipe Luiz, é o BAP, é tudo. Vamos entrar no assunto Flamengo, então. Flamengo perdeu para o Bahia, perdeu a sua liderança. Nós vamos ouvir os técnicos do jogo agora aqui no Pucheta. Eu acho que pra gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. Uma equipe que perde muito poucos jogos pela qualidade que tem. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Muito bem. Vamos deixar Tá aprendendo, hein? O Sérgio vai participar do programa a partir de agora. Nós vamos falar do Flamengo, mas... Abre com ele, então. Levantando essa bola, porque querendo ou não, a frase do Boto foi mais forte, mais impactante do que a do Belmonte, por exemplo. Belmonte, sim. E o Flamengo perdeu a liderança, perdeu pela primeira vez pro Rogério Ceni. A história do Rogério Ceni contra o Flamengo, né? Eu acho que tem duas óticas diferentes para falar sobre esse jogo. Primeiro, falando de partida, mais uma atuação muito ruim do Flamengo. E tem sido assim há algum tempo, tem sido bem preocupante. Mas que tem que colocar a expulsão com 13 minutos no pacote, né? Ok, não, tudo bem. Aí a gente começa a contar a história do jogo. A história do jogo tem alguns atos. Eu acho que ela tem dois atos principais, assim. O primeiro é o que o Danilo fez, que é inaceitável, né? E se o... A gente tá vendo o lance agora. Se o Boto falou na zona mista depois do jogo que ele sabe o que está acontecendo em outros campos, eu estou usando exatamente as palavras que ele usou, o elenco também precisa saber o que está se passando para saber que existe um critério meio abstrato de arbitragem. Então você pode... abstrato. Não existe critério. Não. O critério é abstrato. muito amplo. Você não consegue identificar. Exatamente. Então é importante que um cara experiente, com 30 anos de Europa, não faça o que o Danilo fez. Esse é o primeiro ato do jogo. Isso já condicionou a partida a ser completamente diferente do que o Felipe Luiz esperava que fosse. Porque a partir dali ele precisou tirar o... Olha essa chance. Ele precisou tirar o Pedro, precisou tirar o camisa 9 do time, colocar um zagueiro que tem pouquíssima experiência no futebol profissional. O Cleiton, coitado, entrou numa barca furada. E o segundo ato do jogo é o que a gente tinha visto antes do gol do Bahia, nos melhores momentos, a bola do Samuel Lino. O Samuel Lino não é um centroavante, nunca foi um centroavante na vida dele, ok. Mas não importa. Mas ele não pode perder um gol desse. Não pode. Qualquer jogador que esteja em campo não pode perder um gol daquele. Ainda mais nessa circunstância, Não pode. né? Se o Emerson Royal, que é lateral direito, aparece de frente pro gol, recebendo um passe daquele do Arrascaeta, ele não pode perder aquele gol. O Samuel Lino, que também é atacante. Se o Cleiton, zagueiro, com pouquíssima experiência no profissional, recebe uma bola daquelas na cara do gol, ele tem que fazer o gol. Não é possível. Pelo benefício dele... Tem uns 10 dias, mais ou menos, a gente viu o Varela chutando de primeira um cruzamento que veio do outro lado do campo, fazendo um gol numa quarta de final de Libertadores. Sabe, não pode perder um gol daquele de frente pro goleiro. Concordo. Não pode, assim, não pode. Esses dois atos condicionaram a partida, até porque o gol do Bahia saiu praticamente no lance seguinte do Lino? Isso. 5 minutos depois. Uma coisa assim que de novo, eu acho que essa é sempre a mensagem que não só o Flamengo, mas todos os clubes passam, que aqui a gente trabalha com ambiente fechado, a gente não fica ligado com o que está acontecendo fora. Isso para mim é uma grande mentira. Porque a entrevista do Boto é exatamente sobre isso. O Flamengo já vem de semanas pra cá, depois dos jogos, principalmente nos jogos da Libertadores, parece que girou uma chavinha de tensão
grande que foi pro Campeonato Brasileiro. Sim. A vitória contra o Corinthians, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. O primeiro tempo do Flamengo foi horrendo. Foi terrível. Talvez tenha sido os piores 45 minutos do Flamengo no ano. Mas reagiu bem. Pra mim foi, reagiu pra mim bem foi. porque, de novo, porque tem reserva técnica pra cacete. Elenco enorme. Agora, assim, quando a gente escuta, não, os caras são blindados, os caras não querem nem... Cara, o Flamengo entrou muito tenso, muito mais tenso do que deveria, e eu acho que o erro do Danilo é muito isso, por causa do que aconteceu no Morumbi. E eu não tô falando que vai decidir o campeonato, nada disso. O que o Flamengo tem que fazer de trabalhar direito nessa hora, tem que realmente blindar. Os jogadores... Mas peraí, tem que blindar. 2 horas antes do jogo do Flamengo, eles não estavam aquecendo, eles estavam vendo o jogo do Palmeiras. Eles não estavam mas chega nos caras. Eles estavam vendo o jogo. Você acha que ninguém virou e falou assim, Não, tá chega, 2-0 assim, pro São Paulo? eu não imagino que eles entraram tensos porque o Palmeiras ganhou. Não, Assim, Não tem correlação. O que eu quis dizer, Não é isso. o que eu quis Não, dizer no ele começo. disse, Não é exatamente isso. Mas, velho, que muda a forma como você tem que se portar em campo, sabendo que você assim, tá perdendo a liderança, muda, cara. ponto- Você acha que não Mas o que muda? eu quis dizer no O empate no tá começo da bom. minha fala... Aí 5 minutos depois, puto, o empate eu já ainda não... acho que não tá nesse ponto. Nós estamos na 27ª Cara, rodada. Não tá nesse ponto. Pra mim já tá, O que eu velho. quis Palmeiras dizer e no começo, Flamengo, no cara. começo da minha fala, pra falar do jogo, é o seguinte. Sabendo que existe um critério abstrato, uma falta de critério, como o Chico falou, evite constrangimentos. Igual nota de torcida organizada. Evite constrangimentos, sabe? Evita o risco. Não levanta o pé 2 metros de altura. Mesmo que você não tenha acertado, sabe? Não, concordo com você 100%. A atuação do Flamengo, pra mim, ela é 100% ontem condicionada pela expulsão. Eu tenho dificuldade, eu não acho justo analisar a oscilação que o Flamengo tem mostrado nas últimas rodadas com essa partida, porque a expulsão, ela é muito cedo. Ela é muito cedo, ela é num tempo que o time, ele quebra completamente o time, desde os 13 minutos do primeiro tempo. O Flamengo sim tá oscilando nas últimas rodadas. Corinthians, 2 tempos completamente diferentes. Uma partida com os Estudiantes ruim, um empate com o Vasco que você pode conversar. Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que eu não acho que jogou mal, mas não jogou o que o Flamengo pode jogar. Eu até acho... Mas ontem, eu acho que inclusive o Flamengo sofreu pouco contra o Bahia. Eu acho que ele conseguiu marcar bem o Bahia, ele conseguiu esfriar o jogo, e num jogo desse, com 1 a menos desde os 13 minutos, você tem que matar o jogo quando você tem a bola, que o Samuel Lino teve. Exato. Então eu acho que o Flamengo ontem fez o que dava pra fazer, de verdade, assim. Claro, poderia ter uma vitória heróica, tudo, mas, cara, futebol não é fácil, assim. E sobre... Podemos ir pro Boto? Mas é que é uma coisa que já vem de semanas pra cá. Não dá pra você chegar ontem e falar assim... O trabalho do Felipe Luiz, ele chegou num ponto e não tá conseguindo superar esse... A expulsão do Danilo é de um time que tá oscilando pra caramba, porque tá tomando um monte de decisão errada. Cara, de novo, vou repetir aqui. O Flamengo sobreviveu aos 45 primeiros minutos contra o Corinthians por um milagre. Eu não acho que o Felipe Luiz tem tomado decisões erradas de escalação, tudo. Eu acho que o Corinthians ele tinha que ter mudado. Não, de escalação não. Eu acho que a leitura... Corinthians ele tinha que ter mudado. Eu acho que a leitura de jogo... Eu acho que a leitura de jogo dele durante a partida é ruim. O time não tá conseguindo mais sufocar os adversários. Eu acho que sim. Eu acho que entra muito da falta de experiência também, Ele tem muito mérito... Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza. Normal. Gente, ele tem 1 ano de profissão. Normal. É a coisa mais normal do mundo. Eu acho que é uma oscilação. Sim, a questão é, eu acho que essa até contra o Corinthians, o Flamengo venceu o jogo muito por mérito dele, estrela dele, que colocou Plata e Luiz Araújo em campo, e foi o que aconteceu. O lance que gerou o gol da vitória do Flamengo contra o Corinthians foi gerado de jogadores que ele colocou em campo. Foi uma leitura perfeita, uma leitura positiva dele. Mas, no geral, a leitura de jogo... Eu discordo um pouquinho dessa última frase. Eu acho ruim. Até porque, aquilo que a gente falou, a maneira como o Abel se comporta na beira do campo, muitas das vezes decide partidas pro Palmeiras. Não no sentido de bastidor, arbitragem, pressionar juiz. Não, os próprios jogadores. A pressão existe e funciona no futebol brasileiro. Tô falando da postura do Felipe Luiz como autoridade perante o seu elenco. Exato, ele é passivo. O Felipe Luiz é muito blasé. Ele é muito blasé. Ele não pode permanecer de braço cruzado, por exemplo. Quem viu o jogo completo do Flamengo vai saber do momento que eu tô falando. Ele não pode permanecer de braço cruzado quando o Ayrton Lucas deixa a bola passar debaixo do pé dele num começo de contra-ataque do Flamengo. O Flamengo já estava parindo um cavalo pra tentar empatar o jogo. Sabe? Desculpa a expressão, mas assim, já estava tendo uma dificuldade surreal pra tentar empatar uma partida com o Bahia, tá? E aí aquilo acontece e você não pode permanecer de braço cruzado. O gol perdido pelo Lino, cara. Aproveita aí uma pausa, chama o cara e cara, desculpa, come... Cara, ontem na parada pra hidratação no Morumbi, o Abel chegou na transmissão acho que foi da GTV, citou isso. O Abel chegou no Piquerez e quase matou o cara, mano.
quase matou o cara por causa do primeiro gol. Ele quase matou o Piquerez. Sabe assim, cara, faz parte. Porque o Felipe Luiz... Eu acho que o flamenguista, de novo... O Felipe Luiz, pra mim, é o treinador que tem mais capacidade pra fazer esse Flamengo finalmente ter uma estabilidade no comando técnico do time. Sim, concordo. Mas ele tem que entender que ele tem coisas a melhorar também. E isso é entender o futebol brasileiro, pressão na arbitragem, mas também é pressionar quem tá em campo. Os caras falam, velho, eu não posso errar. Os caras têm que jogar assim, Chico, cara. Quer ver um momento, eu acho que foi o único até agora, eu não me lembro, não vou me lembrar de cabeça, o único momento em que ele teve uma postura diferente e que deu resultado? Final da Copa do Brasil de 2024. Tava 1-0 pro Flamengo e ele resolveu bater boca com o Gabigol dentro de campo. Vocês lembram? Lembro. Vocês se lembram? Lembro. Quando ele tirou o Pedro, não foi o momento de ação dele, não, também? Mas você vê a maneira como ele se comportou ali? Eu acho que nesse caso ele soube demais. Eu acho que ele tenta ser polido demais. Com o Pedro, ele soube gerir. Eu acho que ele soube até gerir precisava. super bem. Ele Ele deu a até precisava. pedrada quando precisou, publicamente, Eu mas acho- deve ter resolvido com certeza no Deixa eu vestiário. falar só de um momento de bola rolando, tá? Quando você vira pro seu camisa 99 e chama ele de moleque, fala que ele tá se escondendo do jogo, 2 minutos depois ele marca o segundo gol numa final de Copa do Brasil. É mérito dele. É mérito dele. Ele chamou Tem o que cara. comemorar. Ele chamou o cara Tem que comemorar. pra dentro do jogo. Sim. E ele não faz mais isso. O Felipe Luiz é um cara blasé na beira do campo e isso muitas das vezes deixa o time do Flamengo moroso. O time do Flamengo não faz bolinho em cima de juiz. O time do Flamengo não reclama de arbitragem. Quando reclama, toma um cartão vermelho igual o Alacian fez ontem. Foi o ponto fora da curva, porque o time do Flamengo é um time de lorde. 10 minutos É um em time campo, europeu, é um time que entrou não tá acostumado com revoltado e isso, foi expulso em 10 né? minutos. Então já Ele entrou pilhado porque ele provavelmente estava vendo o jogo de fora. Ele estava revoltado com o que estava acontecendo. Ele entrou pilhado, botou o dedo na cara do quarto árbitro e tomou um amarelo. Perdeu uma bola no campo de ataque Deixou. 5 minutos depois, deixou a mão na cara do zagueiro do Bahia e tomou o segundo. Tá, 2 perguntas pra gente seguir nesse assunto de Flamengo. Primeiro, a gente tá vendo na tela, Flamengo hoje está uma prateleira abaixo do Palmeiras. Primeira pergunta. E aí depois nós vamos pincelar rapidamente o assunto do Boto, porque assim, ele tem uma fala forte, que eu não sei se é compatível com o momento atual. Porque, por exemplo, no jogo não há o que se questionar. Posso falar sobre isso? Por favor. Assim, 2016, Palmeiras e Flamengo estavam brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Teve um Fla-Flu, que teve muita polêmica de arbitragem, que o Flamengo ganha. O Paulo Nobre chama uma coletiva de imprensa no dia seguinte, batendo na mesa, dizendo que ninguém vai tirar o campeonato do Palmeiras na mão grande. Ganhem dentro de campo. Um bastidor. Anos depois, conversando com o Paulo Nobre falou assim pra mim, sabe o que eu ia fazer? Se roubassem o Palmeiras? Ele falou, nada, eu não tinha o que fazer. Eu só fui lá só porque eu tinha que me colocar, eu tinha que me posicionar e eu tinha que mostrar que eu tava de olho. Eu não tinha o que fazer. Ele falou, o que eu tinha que fazer eu já fazia. Eu falava com a CBF, eu mandava os vídeos de erro de arbitragem, que eu achava injusto. Só vou chegar lá. O Boto poderia ontem fazer isso. Agora, o que ele fez foi insinuar sim, porque ele fala, não estou insinuando, você está insinuando sim, que há benefício para um time e que na linha de John Textor 2023, que talvez o campeonato seja manipulado para um time ser campeão, e esse time não é o dele. Como o João Martins, 2 anos atrás, falou que a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, o esquema, não querem que a gente ganhe de novo. É modus Quem operandi. ganhou no final? O Palmeiras ganhou em 23. É modus operandi. E essas pessoas, o John Textor lá atrás, o João Martins o ano retrasado, passado, não lembro. E agora o José Boto, essas pessoas precisam começar a ser punidas, porque quando elas acusam o campeonato de estar manipulado, porque é isso que ele fez. Ele acusou o campeonato de estar manipulado. Suspeitas de manipulação. Ele não usou essa palavra, mas foi isso que ele falou. Sim, essas pessoas precisam provar. E essas pessoas precisam ser punidas se elas não provarem. Só um pontinho. Porque esse papo tem que parar, cara. Perfeito. Esse papo tem que parar. Só um ponto Porque antes. senão vira manipulação de resultado. Mas a partir do momento em que o Textor, que falou tudo o que falou, não provou patavina, todo mundo pode falar. né? E seguiu, uma ele CPI, abriu, meu irmão. ele Eu abriu acho o que é o precedente seguinte. pra todo mundo. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho como você deu o exemplo do Paulo Nobre, ok, o Paulo Nobre tinha o direito de fazer o que ele fez naquela ocasião, convocar uma coletiva e falar sobre o que ele falou, justamente para dar a entender que ele estava de olho, que ele estava observando o que estava acontecendo nas partidas do candidato concorrente direto ao título brasileiro.
Eu me lembro desse Fla-Flu, foi um jogo em Volta Redonda, um gol do Fluminense que foi anulado. Qual foi a questão. Foi um gol do Fluminense que foi anulado e foi alegada interferência externa. Na época não existia VAR. Outra época. Foi alegada interferência externa. Aliás, era melhor, hein? Vou falar a verdade. Enfim. Nosso VAR aqui, meu irmão. Não, o nosso VAR é O que eu acho é o seguinte, o o Boto, assim como o Paulo Nobre, assim como o John Textor, tem o direito de vir a público e falar, demonstrar preocupação com o John Textor foi além, né? Ele fez um dossiê. O que eu acho é o seguinte, se o John Textor acusa a arbitragem, acusa o Palmeiras, acusa a CBF, acusa a organização do campeonato de manipulação para que o Palmeiras ou qualquer outra equipe seja campeã, ele precisa provar. O ônus da prova é de quem acusa. Ele não provou, ele levou pra Brasília, levou pra um monte de lugar e não provou. O caso do John Textor era até pior, porque ele falava que tinha jogador, né? Ele mencionava jogador do Botafogo. É um sistema, uma conspiração e não provou nada. Ele mencionava jogador do Botafogo, do próprio clube. Assim, eu acho... Desculpa, só vou concluir. O Boto, de novo... Assim como os dois personagens anteriores, ele tem o direito de vir a público e falar. Ele não pode chegar... De novo, ele não pode chegar e dizer... Ele até se contradiz em uma questão de segundos, porque ele fala, eu não tô falando de manipulação, mas não pode ser só qualidade ruim. Então é o quê? Exato. Assim, que ele quer subentender pra deixar, complicar, ele não quer deixar nas entrelinhas. Ele não quer falar com todas as palavras. Queria muito falar, rapidinho. Pra mim é o cerne, o resumo do meu debate com o Chico no começo do programa. Nem lembro. Torcida do Flamengo e torcida do Corinthians passaram a vida sendo acusados de torcerem para um time que é favorecido. Por quê? Porque são as maiores torcidas, são os times que mais incomodam, porque são as maiores torcidas. Naturalmente, a maior torcida incomoda mais. Maiores torcidas incomodam e são sempre acusadas de serem favorecidas. O time que é mais vencedor no momento também incomoda. E ele também é acusado de ser o favorecido. O Palmeiras é o time mais vencedor nesse momento ao lado do Flamengo. Então o Palmeiras está sendo acusado disso. O meu debate no início do programa, e que serve para essa declaração do Boto, serve para o Texto lá atrás, serve para todo mundo, para o João Martins, o Palmeiras é beneficiado e prejudicado, como todos os clubes, ele está dentro de um sistema de arbitragem muito ruim, e os times que vencem mais e que têm maiores torcidas, eles são costumeiramente acusados de serem favorecidos pela arbitragem. E o debate é outro. Se a gente continuar com esse debate de acusar que tá sendo armado pra esse time vai ganhar na mão grande, qual que é a diferença? Não vai resolver o real problema que o Palmeiras sabe. Mesmo quando é favorecido, o discurso é de que o cara é um pilantra, é um bandido e veio aqui prejudicar o meu time. O Flamengo tá sendo muito educadinho com o juizão. Muito. Galera, muito educadinho. Vamos ter que terminar esse debate. Um vídeo do Puxita, novo programa aqui na ESPN Brasil, sobre essa questão Flamengo, Palmeiras, arbitragem e tudo mais. Agora, o que eles colocaram no GC, Flamengo hoje está numa prateleira abaixo do Palmeiras? Lógico que não, cara. Será que esse cidadão, ou ele é palmeirense, é da imprensa paulista, ou ele não assistiu o jogo de ontem, São Paulo e Palmeiras, o quanto o Palmeiras foi favorecido? A partir do 2-0, só para relembrar ele, a partir dos 2-0, teve um pênalti para o São Paulo, ia fazer 3-0, Andreas Pereira era para ser expulso, e antes... O GG, Gustavo Gomes, pisou com as travas nas pernas do atacante do São Paulo. Era para ser expulso. E no canto lá da bandeirinha, eu acho que foi o GG mesmo. De novo, deu uma cotovelada no nariz do também atacante do São Paulo. E aí, o Palmeiras não é favorecido? Aí você vê o pênalti contra o Ceará, o pênalti contra o Vitória, o pênalti contra o Sport. Só aí já foi 3 jogos, 9 pontos. Mas ontem, 12. Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. Não é possível, cara. E o Flamengo é o vilão da história. Cara, é brincadeira. Mas, enfim. Beleza? O vídeo é só. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.